E aí, galera, beleza? Estamos começando aí mais um Gate Podcast. Estou aqui hoje com o pastor Luciano. Esse é o podcast de número 1. A gente fez o piloto, estamos soltando mais um e eu espero que você esteja acompanhando aí. Fica ligado que vai ter muita novidade. Vamos lá? E aí? E aí, pastor, tudo bem? Graças a Deus, Lucas, um prazer estar aqui, cara. Se tem algo bom, né? É quando a gente se reúne com pessoas que a gente ama, né? Então é legal a gente estar junto aí. E é bom estar aqui. Vamos aí compartilhar um pouco. Legal. Gente, vocês, né, já sabem como que funciona, o que nós estamos querendo fazer com esses podcasts. Nós estamos trazendo pessoas. Na verdade, isso é uma desculpa que eu tenho de ter um tempo de mesa com o que eu gosto. É isso aí. Né? Então, a gente está tendo esses momentos aqui. E hoje eu trouxe o pastor Luciano. Pastor, se apresenta para a gente, fala sobre você, sobre a sua vida, família, o que você quiser falar sobre quem é o pastor Luciano. Cara, o pastor Luciano, antes de tudo, é um filho, né, cara, criado por uma mãe solteira, um cara que veio num lugar assim periférico, cara, um pouco bem difícil de vida. Mas graças a Deus, com o tempo, assim, ele teve muito, vamos dizer, o pastor Luciano, falar igual os americanos, que gostam de falar em terceira pessoa. Né? Assim, então, cara, o Luciano, ele é construído, cara, num ambiente hostil, com uma família um pouco, que hoje eles falam disfuncional, criado por uma mãe numa favela. E dentro disso, ele passa por muita luta na vida, cara. Né? O casamento não deu certo, o casamento com o padrasto também não foi legal. E nesse lugar, o Luciano ele consegue ter a primeira ligação ao cristianismo a partir do catolicismo, né? A família vem tudo já de umbanda, do espiritismo, né? Algo assim que no lugar na favela era muito natural. Bastante latente, né? Isso é uma coisa que acontecia. E dentro dessa formação do catolicismo, né? A gente participa ali de alguns eventos carismáticos, de algumas coisas ali. Isso novinho, criança? Não, ali já depois dos 13, 14 anos, sim, né? Adolescente. O lance da revolta, né? Sim. Muitas vezes teu pai, uma família disfuncional, ela pouco influencia. Uhum. E por pouco influenciar, você sempre quer ser notado. E se tem algo que te faz ser notado, é ser diferente do que todo mundo está fazendo. Sim. E isso é uma... Não que seja bom, mas ser notado, você vai ser notado. Você ser notado é o suficiente. Uhum. Para isso, fazer o que não é bom é mais fácil. Sim. Né? Então, a gente cai ali para aquele lado ali e começa a ter um pouco de noção, né, do cristianismo. Né? A gente não vem de uma família cristã. Meu tio, sim, pastor, e ele sempre orando e tentando nos levar para o cristianismo. Né? Seu tio, irmão da sua mãe. Isso. Uhum. Né? O reverendo Mário, né? Hoje doutor Mário. Né? E nesse tempo, a gente passa por muitas dificuldades na vida, principalmente no contexto religião. Né? Eu acho que todo mundo passa porque essa vontade humana de encontrar Deus, ela está colocada na gente. Sim. Então, a gente sempre quer encontrar esse propósito. Então, se você entra num lugar onde você não tem berço, você não tem uma estrutura, você não tem alguém que te ensine, então você vai, por natural, procurar isso. Uhum. É natural do ser humano. Então, o que vão te oferecendo, você vai catando. Vai testando. Vai testando, cara. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Isso aqui é bom, cara. Legal isso aqui. Então... E a gente foi nessa entoada de vida aí, até chegar a um tempo aí com 18 anos, que aí eu quis me desligar geral de religião, falei, olha, não quero saber, eu vou curtir minha vida, né? E na minha época, claro, isso não tem nada a ver, não é um preconceito, e nem uma piada de mau gosto. Uhum. Mas na minha época você falava que você era um católico não frequentante. Não praticante. Não praticante. Uhum. Então você deixava de fazer tudo e ia fazer tudo aquilo que você queria, mas você se denominava católico. Uhum. Né? Então eu passei uma parte da minha vida nessa. E aí eu desci para Londrina, né? Minha mãe foi embora para os Estados Unidos e numa célula, movido
por uma força superior, né, cara, assim, enorme. O nome dela é Cristiane, a minha esposa. Superior enorme, que é desse tamanho, Desse né? tamanho. Louco para casar, ela já tinha se convertido, cara, então a gente já tinha uma filha. Aí numa célula, movido por uma força superior, né, um amor por outro, né, ali eu entreguei minha vida para Jesus, né. Entreguei a vida como todo mundo, num processo, né, não como todo mundo, né, mas como acho que com a grande maioria, a gente entrega a vida naquele jeito, né. Vou entregar aqui, né, ele sabe como eu sou, mas sempre tentando arrancar a vida da mão dele, né, nunca entregue mesmo, não né? Dando controle, né? Tipo assim, vou bancar um de malandro com Deus e Deus depois olha para você e fala assim, não sabe de nada, meu amado. Né? Então você vai naquela toada. Por quê? Porque você carrega. A verdade é que a vida, ela se torna um peso. E tem uma coisa que eu sempre falo, aonde eu posso passar, e falo, oração não muda o passado. Não tem como você mudar teu passado com campanha, com oração. Deus esquece, a gente não. Então, até você entender que o arrependimento é o que vai te aproximar de Deus, o homem orgulhoso, mesmo que entregue a Deus, ele tem que ser morto todos os dias com o tempo ali da tua caminhada. Deus vem matando o orgulho. Né? O Douglas Gonçalves, ele fala sobre o ministério da faquinha. Eu falo que é tipo o ministério da colherzinha, né? Deus, ele vai batendo com colher até te matar. Nossa! Sabe? Então ele vai matando o teu orgulho, porque você entrega algo que, na verdade, você sempre quer ter o controle, que é a tua vida. Então, com o tempo, Deus ele vai fazendo a obra. Então, o pastor Luciano nasce pela misericórdia de Deus. Ele nasce por um cara que não tem como pode dizer assim, Lucas, para você, não tem uma estrutura, não tem um caminho, não tem o chamado, não tem nada que poderia levá-lo a ser isso, porque ele nem referência tinha sobre isso. Né? Porque como é um cara criado sem pai, é um cara criado numa favela, é um cara criado em outra religião, é um cara criado jogado à deriva, né? E eu gosto muito da palavra improvável, cara, mas ela se torna assim um contexto, porque muito é usado e as pessoas pensam que isso vai se tornando um jargão. Mas, na verdade, é um cara que não tinha nenhum tipo de situação que pudesse dar certo na vida. Na verdade, eu era fadado ao fracasso, cara. Minha vida, eu tinha tudo para dar errado. Essa é a frase que eu sempre já usei. Falei, cara, eu sou o cara que tinha tudo para dar errado na vida. Mas, pela misericórdia de Deus, mesmo dentro das minhas próprias falhas, porque o problema nosso não é admitir o que os outros veem da gente. É a gente admitir o que a gente é, sabendo que a gente é. Sim. Dentro da gente. Eu falo muito que é o... Como é que fala? O reconhecimento pessoal, mas que vem através do Espírito Santo. Isso. Né? A gente deixar ser aberto a descobrir quem a gente é. Né? O autoconhecimento. A gente chama de autoconhecimento, mas quem dá é o Espírito Santo. Né? E assim, né? Eu vejo o autoconhecimento. Às vezes fala, o autoconhecimento você tem que ter, cara. Eu tenho que ter mesmo, mas eu tenho um problema, cara. Eu não me criei. Só pode saber quem eu sou por dentro mesmo e saber toda a plenitude do que eu posso viver, sentir, fazer, aquele que me criou, cara. Só o Espírito Santo. E eu não sei, cara. Então eu tenho que buscar nele. Não tem como, cara. Tem que buscar nele. Então ele vai nos enchendo, nos preenchendo, nos ensinando, nos orientando. Né? Eu acredito que uma das coisas que Deus me deu para que eu pudesse cuidar das pessoas, muitas pessoas falam assim, eu fui ungido, eu tive poder. Não, ele me deu paciência para ser ensinado, cara. Aprender. Eu acredito que o aprendizado, ele é algo que te faz e traz crescimento. Então, quando você se coloca no lugar de aprender, né, você se coloca no lugar de crescimento. Né? E é o que eu vejo pelos textos bíblicos. Os discípulos, eles tinham isso no coração, a vontade de aprender, cara. E muitas vezes a gente pensa que é o pó do piripipim, o besuntado que desce, que vai mudar a tua personalidade. Não, mas a capacidade de aprender. E ali a gente foi aprendendo.
principalmente amar pessoas, Uhum. amar a obra-prima, a criação de Deus, né? Porque não dá para você ser cristão se você não ama pessoas. Porque isso é uma coisa que eu penso muito também. Bom seria se acontecesse algo na nossa vida e aquilo mudasse toda a nossa história, né? Mas não é assim que funciona, né? Eu falo, pessoal, se a gente aceitasse Jesus e fosse só aquilo, a gente levantava a mão na hora de aceitar Jesus e já puxava, né? Porque aí não tem mais nada pra gente fazer. Aí a gente fala muitas vezes, né? Eu morreria por Jesus, mas o problema é a gente viver por Jesus, né? Cara, O pós-aceitar, né? o problema, esse problema do eu é um problema que o homem carrega, Lucas. Uhum. Então a gente carrega ele mesmo. Eu vejo a construção da vida de Paulo, biblicamente, e Paulo é um cara que deveria ensinar muito, sabe? As pessoas que chegam e que querem viver. Paulo, ele chega em Deus com tudo aquilo que as pessoas que estão em Deus estão buscando, cara. Ele chega tendo influência na sociedade, ele chega tendo reconhecimento, ele chega tendo dinheiro. Uhum. E ele termina totalmente contrário disso aí, cara. Ele termina sendo massacrado. Mas como ele fala, ele já não vivia mais. Quem vivia era Cristo, Sim. né? E ele chega nos textos, você vai ver a escrita de Paulo para os romanos. É uma escrita ainda um pouco, sabe, assim, soberba, de um homem que entende muito. Mas quando você vê ele terminando a sua carreira, ele se humilha para ser escutado. Rogo-vos, pois, filhinhos, e ele novamente rogo-vos, mesmo com toda a autoridade que ele já carregava na vida com Cristo, aquele orgulho do eu, ele foi sendo lapidado na vida de Paulo, no ministério dele, e ele entendeu que aquilo que era para ser feito através da vida dele, talvez não teria tanto significado como viver uma vida para Cristo e deixar que Cristo vivesse a vida dele. E isso, para mim, é fantástico. Eu acho que muitas vezes nos falta isso ainda, sabe? Como igreja, como homens e mulheres de Deus. E Deus, ele tem feito uma grande construção. Claro, o contexto é totalmente diferente, a vida é diferente, a sociedade é diferente, né? A sociedade, ela não melhora. Ela tem grandes avivamentos. Ela tem muitas... Ela tem um tempo de arrependimento, mas a sociedade, ela tem uma tendência ao mal, Uhum. né? E o mundo, ela tem essa tendência. Se tiver melhorando, tem alguma coisa errada, né? Rapaz, Na verdade, esse é o entendimento que a gente tem que ter, né? A Bíblia, a gente já leu o final, né? Então a gente sabe que, na verdade, as coisas vão piorar, claro, né? Mas a igreja vai florescer. A igreja, ela tem que estar preparada para os seus tempos, né? Uhum. A verdade é que muitas vezes a gente não se prepara para o tempo. Todo mundo quer ir embora, né? Todo mundo quer vazar antes do negócio, né? Fala assim, se puder. Se eu pudesse sair, ficava mais fácil. Mas a igreja fala, a gente sabe que esse tal do grande avivamento, né? E eu falo esse tal, né? Porque eu vejo algumas pessoas falando dessa forma, mas eu falo desse grande avivamento. O último, né? Uhum. Ele virá em um tempo onde a igreja será realmente provada, cara. Porque se não há arrependimento, não tem avivamento. Uhum. Não há, é um preceito, é um princípio para o avivamento ter arrependimento. Sim. E só tem arrependimento se o negócio estiver muito feio. Algo que Deus tem me levado a pensar muito é sobre dores de parto, né? A gente fala sobre isso muitas vezes, mas a gente não está preparado para ser uma maternidade, a gente não está preparado para gerar algo, isso doer, a gente não está preparado para a hora que esse filho espiritual nascer, a gente limpar a sujeira, limpar a fralda, a gente acordar no meio da noite para adular quando está chorando. Então, esse gerar, esperar, vamos dizer assim, levar um cristão à estatura de varão perfeito, claro que não por nós, através do que o Espírito Santo faz, parece que a gente espera que as pessoas nasçam grandes, né? A gente quer dar maturidade para um monte de bebê. Sim. A gente quer dar. A gente quer falar coisas. Pega a chave do carro e sai dirigindo. Quantos anos você tem? 2? Né? Quantos anos? Tá com 2 anos aqui. Toma aqui, ó. Por favor, hein? E não bate. Não bate, ainda traz um monte de gente aí, hein, cara. Tá com responsabilidade.
Então a gente tá nessa toada de igreja, entendeu? De querer, às vezes, entregar, não igreja, gente, eu falo assim, a gente quer entregar muita maturidade sem querer cuidar. Entendeu? E eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que a gente tem hoje esse conceito de paternidade muito forte, né? E esse conceito é um conceito que gera no nosso coração, sabe, um consolo, um cuidado, gera no nosso coração o limite, porque o conceito do pai é aquele que direciona, dá propósito e coloca limites para que a gente não caia. Isso é fantástico. Mas a gente às vezes esquece do conceito da mãe. Sim. Da que sofre, da que alimenta, da que coloca no colo, da que acorda de madrugada, da que perde noite de sono. A gente vai muito pai, e a gente está falando, claro, por causa desse conceito, é do nosso pai, né? Do pai nosso mesmo, o bíblico. Mas quando a gente vê a estrutura também materna, Dentro do pai. Muitas vezes nos falta isso. Acho que a questão é, na verdade, né, a gente tem esse negócio de, olhando humanamente, né, a mãe cuida e o pai trabalha, né? Então, acho que isso é uma coisa que faz a gente confundir muitas coisas e entender que a responsabilidade de pai é a mesma da mãe, né? Sim. A gente em casa, né, nós temos 3, e se a Jennifer tivesse cansada, quem levantava era eu, né? Quem dava mamar, não, né? Depois que eles começaram a mamar na mamadeira e tudo mais, era eu. Quem cuidava, não era. Poxa, senão isso fica assim. A gente vê na sociedade uma mãe que na verdade tem 2 filhos, né? O pai e o filho que nasceu, né? Sim. Então cuida de 2 crianças. Sim. E na verdade o homem às vezes acha, poxa, eu colocando a questão financeira dentro de casa, tudo certo, né? Mas é igual o pastor falou, né? O pai faz muito mais que isso. Muito mais. A gente vê hoje, assim, eu fui criado por uma mãe solteira. Então, existe na minha experiência vida, Luciano, existe para mim um olhar sobre o valor de uma mulher, entendeu? Existe, não tem como eu arrancá-la, isso. Por quê? Porque eu vi a minha mãe passar fome para poder a gente poder se alimentar. Sim. Eu vi a minha mãe chegar de madrugada numa favela e às vezes homens tentar entrar dentro da nossa casa. A gente morava num lugar bem perigoso. Morava eu, ela e minha irmã. Os homens bêbados entravam lá e tentavam arrombar para tentar fazer com a nossa família talvez algo que já fosse pior do que a circunstância que a gente viria. Minha mãe ficar segurando com a perna, com o facão e falando, entra aí para você ver. Entendeu? Eu vivi isso. Eu vivi essa situação. Eu vivi essa situação. Então, para mim, não compreender o valor de paternidade sem olhar pela experiência materna que eu vi, é muito difícil. A paternidade que o senhor entende hoje como cristão passa por dentro da maternidade. Passa por uma grande circunstância. Por exemplo, vejo eu ali o texto que talvez muitas pessoas não gostam e gostam de se afastar dele, que é o texto quando o Espírito Santo, quando o anjo vem falar com Maria e vai falar que ela é bendita, bendita entre todas. Aquela situação é uma situação que muitas pessoas, a gente por ter essa linha protestante, a gente se afasta. Mas quando você entra com a lente do que está acontecendo ali, você está vendo que uma pessoa está sendo escolhida para viver algo que pode levar ela à morte. Eu gosto muito porque eu vejo assim, se o anjo não tivesse aparecido para José, e ele tivesse vazado, talvez a história teria sido diferente. Teria sido diferente, né? Então, o que a gente está vendo ali é que uma mãe, ela pode ter simplesmente o amor, simplesmente quando ela escuta, você será mãe.
mesmo não tendo, já tem amor de proteção. Uhum. Então, e se você vai conversar com uma mulher aí que passou tempos e tempos lutando para engravidar, e só dela ter escutado uma profecia que Deus faria aquilo acontecer na vida dela, ela gerou algo ali. Uhum. E essa pessoa que encontra ele e fala assim, então tá, eis-me aqui. Você vai morrer, meu. É o filho de Deus, mas é o filho de Deus, mas é um anjo aí, mas Como é que eu vou explicar? como que eu vou explicar esse lance aí? Só tendo um grande amor. Então, muitas vezes, a gente olha, eu falo assim, não é que eu estou aqui falando sobre o conceito de paternidade, maternidade, aumentando. Não, estou falando que dentro da paternidade, existe um conceito que muitas vezes é tirado, que muitas vezes talvez nos ajudaria. Eu acho que a questão é, na verdade, a gente olha as coisas muito da nossa forma, Sim. na forma humana, Sim. e a gente não consegue compreender a plenitude do Senhor, Oh. né? Que Ele é, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Sim. Então, ele é tudo isso, né? Ele é todas essas funções, né? Ele é o amigo, ele é aquele que vai e nos abraça quando a gente volta, né? Sim. É aquele que dá uma festa. Ele não é só aquele que, não, eu te criei e é isso aí, né? Partiu. É que eu falo o que o homem tenta em certas áreas na vida dele, dentro da paternidade, a mulher tem como algo natural. A compaixão de uma mulher é quase natural. Uhum. O homem, às vezes, ele tem que Se esforçar. para se tornar um cara piedoso. Não estou falando nem de compaixão. Sim. Estou falando de piedade. Talvez ali uma aproximação da compaixão. Uhum. O homem tem que se esforçar. A mulher tem por natureza. É raro. As mulheres, elas estão sendo transformadas nessa sociedade e elas estão parando de ter compaixão. Uhum. Aí é outra questão. Mas se você vê por natureza, a mulher tem uma compaixão que é algo assim fantástico. Fantástico. Você vê mães que são capazes de deixar de comer para dar para um filho. Verdade. Mães que são capazes de passar 4 horas em cima de um fogão para fazer uma comida que alguém queira fazer, simplesmente para agradar e às vezes nem escuta obrigado. Cara, e só por que você está fazendo? Porque eu amo, porque fulano vai ficar feliz. Mães que passam roupa, mães que lavam roupa nos horários que não podem. Tem coisas que, se não for ato de compaixão, não sei o que falar, cara. Porque são tão pequenos que eles passam desapercebidos. Acho que o esforço é tão descomunal, né? De um parto, que depois tudo se torna fácil, vamos dizer assim, né? Não, essa criança já saiu de mim, já, a dor que eu tive, ó, né? Os 9 meses, de agora para frente é tudo muito, né? A mãe é aquela que sempre pensa, não, vai dar certo, dessa vez vai dar certo. Mesmo que o filho decepcione, ela ainda tem esperança de que ele vá mudar. Sempre. Né? Sempre. Se você olhar na igreja, você vai ver isso. Uhum. Você vai ver o que há no contexto feminino. Uhum. O quanto que essas mulheres... Então, assim, não é falando nem contra, ao contrário. Eu amo o contexto de paternidade e tento ser. Né? Tento ser o pai para alguém. Uhum. Mas, quando eu vejo esse contexto, pela minha experiência pastoral, não tem como eu tirar um pouco e falar assim, mas existe uma maternidade em mim também, uhum. que é muito grande, que me impulsionou para estar aqui. Assim... Se não fosse essa empatia, essa compaixão que você via na maternidade, não existiria o pastor. Tinha tudo para dar errado. Uhum. Tinha tudo para dar errado. Tudo. Minha mãe, nos piores momentos da minha vida, cara, minha mãe foi a única que confiou em mim, mesmo sabendo que eu estava mentindo para ela. Então, você sabe o que é isso, cara? Uma pessoa que confia em você, mesmo sabendo que você está enganando ela. E sorrir. Pô, isso é Deus. Cara de paisagem. Isso é Deus, cara. Quantas vezes a gente vai para as nossas orações e a gente sabe que a gente não deveria nem falar daquela forma. A gente fica constrangido e com vergonha, cara, de falar certas coisas. A gente nem quer orar, né? Porque a gente sabe que a gente vai mentir a hora que a gente você orar. Você chega lá e fala assim, Deus, você sabe aí, né? Você sabe. Você sabe, né, Deus? Eu não sei porque que eu tô orando, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe, né? Mas fazer o quê, né, Deus? Você sabe, né? Eu sou humano, né? Tá Você fácil. Criou, né? Difícil aí, né? O Senhor me conhece. Você me conhece, né?
deixa eu que falar aqui para o senhor, é isso, mas aqui eu vou pular um pouco, porque isso aqui eu acho que eu tenho um pouquinho de problema, mas depois eu resolvo, não preocupa não, Deus. Né? Coisas mais importantes. Tem primeira bênção. Esse conceito do querer é algo que muitas vezes serve como fuga. Uhum. Fuga. Porque você está na frente de Deus, é difícil você não pedir nada para Deus. Cara, é difícil. Eu estava orando ontem e um negócio muito interessante, né? A gente usa muito isso com as crianças, né? Porque o meu do meio, ele fala assim, pai do céu, ele nem comeu toda a comida dele. Não vou comer, não sei o que, tal. Ou comeu. Aí termina, ele fala assim, nossa, preciso tanto comer um doce. Olha. Preciso. Eu falei, você tá com fome toda? Eu falei, então vamos comer mais um pouco de comida. Não, mas comida eu não quero. Eu falei, então você não precisa comer um doce. Você quer. Eu falei assim, precisar, se você tá com fome, eu te dou arroz, feijão e carne. Mas se você quiser comer um doce, é porque você quer. Então, querer e precisar são duas coisas diferentes. E aí, ontem orando e assim, não tava nem... Eu tava viajando. Você vai orando, viajando na maionese, daí você ora mais um pouco, né? Daí você dorme, às vezes, né? Às vezes você vai orar que você tá deitado, dorme, acorda, termina a oração. Eu lembro o Israel Subirá falar isso. Ele tinha medo de orar dormindo, orar e começar a dormir e não terminar com o nome de Jesus. E ele fala, meu Deus, não vai subir a oração. O Luciano Subirá fala para ele, é melhor orar e dormir do que não orar, né? Então a gente tem umas construções, né? E eu pensando assim, poxa, e na hora Deus me levou a pensar, se eu não tenho algo, é porque eu não preciso daquilo. Talvez eu queira, mas Deus não acha que eu preciso, porque se eu precisasse, Ele tinha me dado. Claro. Né? Deus é um Deus que não deixa os seus desamparados nas suas necessidades. Necessidades. Por exemplo, não nos quereres. Uma vez eu falei isso para um amigo meu, ele quase me bateu. Ele veio para ele e falou assim, eu era presbítero, né, na antiga denominação que eu estava, ele falou assim, cara, gosto tanto de você e eu fazia célula na casa dele, mas eu queria que você me ajudasse numa campanha de oração que eu preciso de um carro, cara, um carro novo. Tô cansado de carro velho. Isso ele falando com você. E eu com o chevetinho, caindo nos pedaços, atravessando a cidade para fazer célula na casa do cara. E o cara com um carro, no mínimo, uns 20 anos melhor que o meu. Sim. E eu falei, você precisa, cara? Não, preciso. Olha, onde já se viu ter um carro desse? E eu olhava pro meu e falei assim, meu Deus, se o dele tá ruim, então o meu, brincadeira. Aí eu falei para ele, cara, presbítero é uma maravilha, cara. Você que é presbítero, eu te entendo. Você às vezes não tem paciência porque você é tipo o irmão mais velho. Quando o pai sai, você quer dar a ordem dentro da casa, ninguém te respeita. Agora é minha vez. Você quer falar assim, agora vocês vão ver. Aquilo que vocês fazem aqui, agora é comigo. Né? Eu sei, eu te entendo. Tá? Eu passei por isso. Eu te entendo, tá? Vai passar, tá? E eu falei, cara, eu não vou orar por isso não. Olha, o cara que fala que não vai orar. Você falou para ele. Eu não vou orar por isso não. Irmão, carro é favor de Deus. Carro não é necessidade. O cara quase me bateu, ligou pro meu pastor, falou um monte de mim, cara. E foi tenebroso, porque quando eu falei para ele que carro não era bênção e era um favor, ele ficou louco comigo. E não foi à toa, tá chegando lá. Pode ir. E não foi à toa o porquê disso. Eu falei para ele assim, falei assim, olha, se ele estiver vendo o podcast, eu não vou pôr o nome, cara. Mas ele vai saber que é ele. Irmão, é favor, cara. Ele falou, não é não. Eu falei, é favor, irmão. Irmão, se amanhã Deus tirar teu carro, você tem que trabalhar lá, não tem? Seu trabalho, você vai abandonar o trabalho? Não, você vai pegar o ônibus, eu vou e tal. Pra você chegar no teu trabalho, você pode chegar de ônibus, cara. De bicicleta, a pé. A pé, você vai fazer. Isso é um favor de Deus para melhorar a tua vida. É literalmente um presente. Eu falei assim, esse é um grande caminho para você entender e poder adorar a Deus todos os dias e ver que até aquilo que você não tem necessidade, Deus coloca na tua vida. Porque muitas vezes a gente olha para aquilo que é um favor como necessidade. Sim. E isso talvez
nos tire a beleza daquilo que Deus tem construído diariamente na nossa vida. Porque a gente começa a murmurar. Deus supre a necessidade. E além da necessidade, nos dá muita coisa como favor da vida dele. Isso a gente pode declarar a bênção também. Mas depende da forma de vista sua. Mas é uma coisa que não é necessária, mas Deus te deu. E você começa a murmurar porque acha que aquilo já não é o suficiente, você precisa de algo melhor. Eu acho que a questão, isso pega bastante para mim por questão da gente ter uma sociedade consumista, né? Ô, louco. Eu fico pensando sobre isso, por exemplo, eu tenho 3 filhos, nós moramos em 5, nós somos em 5 pessoas e 2 cachorros num apartamento. Beleza, hein? Né? Beleza, uma maravilha. Maravilha. Meus vizinhos, Deus abençoe todos vocês são uma bênção. Aleluia. Continue orando. Daqui a alguns anos, né, a Valentina está com 8, né, daqui, sei lá, 12 anos, ou né, talvez mais, tudo depende de como as coisas vão ser, eles vão estar começando a sair de casa. E daqui, nós moramos num apartamento que tem 3 quartos, são 2 meninos num quarto, a gente no outro e a Valentina no outro quarto. Daqui a alguns anos eu vou precisar de um apartamento que tenha 3 quartos para morar, eu e minha esposa. Então a questão da necessidade ela vai mudando com o tempo, ela é muito cíclica. Né? E a gente vive nessa sociedade onde, por exemplo, tecnologias saem novas a cada 3 meses. Né? Você precisa de algo novo. Sim. Você precisa ter aquilo como se fosse necessidade, mas na verdade aquilo é supérfluo. É um né? favor. Deus, ele é um equipar de Deus para que você possa viver aquele momento da tua vida. Acho que Deus é tão misericordioso que até quando a gente não entende, ele fala, não, eu vou dar porque eu não vou arrumar confusão, porque até eu desenhar para ser abençoado, mas depois eu desenho, ele vai entender que aquilo que ele tem não é mais necessário. Eu acredito que Deus ele vai nos construindo, pastor Lucas. Ele nos constrói para que a gente possa compreender o que ele é, o que ele deve representar e o porquê nós devemos amá-lo. É a transformação do entendimento Deus total. Deus não senta num tronco e fala assim, me adore. Não, ele começa a falar e você vai falando, cara, mas por que eu tenho que adorar esse Deus? Aí Deus ele mostra uma coisinha e fala, você fala assim, mas se fosse eu não fazia desse jeito não. Que dá o que... Rapaz, tem que conquistar sozinho aí, rapaz. Mas por que eu vou ter o favor dele, sendo que eu reclamo? Ele supra a minha necessidade, eu reclamo querendo favor, e quando ele me dá o favor, eu reclamo ainda mais. E ele continua me favorecendo. Aí você fala, cara, esse Deus é demais. Esse cara, me perdoa, tá? Não sou a Xuxa que fala de cara, não, mas é a minha forma pessoal de falar. Eu falo assim, nossa, é demais. Quando eu penso, mesmo sabendo que ele sabe que eu estou pensando nele, porque muitas vezes a gente pensa, quando eu vou entrar na presença de Deus, eu tenho que, meu Deus, Não, Deus está ali, cara. Está aqui. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a gente está aqui por isso. O que nos une é Jesus. Sim. O que nos uniu foi Jesus. Eu tinha uma história de vida, você tinha outra história de vida. Um dia a gente se cruza aqui dentro da Deus Vivo Central, a gente pouco se conversa, mas dentro daquilo que você ministra, dentro daquilo que a gente convive aqui, Deus ele vem e nos une. Sim. Eu estava conversando com o pastor Júnior essa semana, eu falei, nossa, mano, a gente tinha que trazer o pastor Luciano. Ele falou, pô, é legal, mas você já conversou com ele? Eu falei, toda vez que eu tenho oportunidade, sempre que eu posso, eu sento na frente dele e falo, fala. O bom é que eu vou pegar isso aí e pede pro cara fazer corte, eu vou mandar pra minha esposa isso aí, tá? Ela não tem um pensamento muito próximo a isso não, tá? Entendi. Entendeu? Porque são 22 anos de convívio, né, cara? Minha esposa ela fez teologia primeiro que eu, e quando ela estava fazendo teologia, eu estava na dogma de igreja. E, querendo ou não, esse sentimento de farisaico, ele não sai de dentro de você. Uhum. Né? As pessoas falam, nossa, pastor, mas sim. Gente, quando a gente começa a debater muito para saber quem sabe mais e esquece de cuidar de quem precisa, a gente está no caminho de fariseu. Sim. E isso acontece naturalmente na tua vida, na tua carreira cristã. É teu, é pessoal. Por quê?
Porque você começa a aprender algo de Deus, você quer repassar, mas aí vem uma pessoa com uma experiência diferente, ele quer repassar para você. Quando você vê, você quer mostrar que o teu Deus é melhor que o dele, e o cara fala assim, mas nós dois não estamos dentro da mesma igreja, nós não servimos o mesmo Deus, nós não estamos dentro da... Não, mas o meu é aqui, porque na teologia que o fulano... E fica aquele negócio... E aí do lado está passando o cara necessitado, precisando de um abraço. Só que a gente não tem tempo para ele. Não tem, porque a gente está discutindo as nossas teologias, cara. Então, nesse tempo de construção, a gente aprendeu muito. Eu olhava para minha esposa, eu falava... Porque as pessoas, eu acho muito interessante. As pessoas querem aprender muito, cara. E é muito simples, olha para você. Olha para você que você vai te mostrar o quanto é profundo o conhecimento que você pode ter de Deus, principalmente através de seus erros e de tanta besteira que a gente fala. Eu gosto muito de Provérbios. Muito, eu gosto. Muito. Eu né? gosto. E algo que eu gosto, né? O contexto de Provérbios, quando Deus começa a falar sobre a sabedoria, quando Salomão começa a falar sobre a sabedoria, ele fala que, né, praticamente que aquele que busca a sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria e entendimento. Né? E isso é sobre todas as coisas, porque quando você fala, poxa, então se eu ler a Bíblia, ele vai me fazer entender a Bíblia. Não é só isso, né? É sabedoria sobre você, sobre os outros, sobre a Bíblia, né? É você conhecer o inescrutável do Senhor, o entendimento bíblico, a forma como você se porta, esse autoconhecimento que o Espírito Santo dá. Eu acho que esse sabedoria e conhecimento é um combo de muita coisa. Né? A leitura bíblica... A gente sempre se coloca no personagem ou da vítima ou do vitorioso, cara. Mas a gente nunca se coloca no papel do mal. A gente nunca acha que a gente pode ser o fariseu da Bíblia. A gente nunca acha que a gente está sendo Pilatos. E o fariseu era o bom cristão. O cristão não, era o bom judeu, né? Era aquele que, nossa, as pessoas queriam ser aquelas pessoas. Né? A gente olha para a Bíblia, a gente olha para o papel mal, a gente nunca quer. Hoje a gente tem esse entendimento de quantos fariseus estavam errados, né? Mas se a gente muda o nome do fariseu para o nome de um cristão de carreira, né, aí o negócio pega. Meu Deus, a gente vai virar herege. Então, mas é que a lente bíblica, a meditação, ela é muito necessária para a leitura da Bíblia. A Bíblia, você não lê Bíblia correndo. Você não lê Bíblia marcando capítulo, marcando tempo. É bom a leitura. Na igreja a gente está fazendo até em áudio, mandando áudio, tem um grupo lá. E a gente incentiva. É bom a leitura, eles falam, é uma big picture, uma leitura grande de todos os textos que você vai ler. É bom se você puder, tiver tempo. Você que ministra, você que vai expor. Entender um contexto. Parte, se você puder ler o livro inteiro. Eu vou pregar sobre Mateus, está lá um versículo, mas eu vou ler inteiro, vou escutar o audiobook inteiro para me ver esse texto. Cara, é maravilhoso você poder fazer isso, entendeu? E eu te encorajo a fazer, que você não está perdendo tempo. Mas a meditação ela é muito importante. Mas a Bíblia, você pode ter a lente daquele que vê como um especialista e crítico, aquele que não se envolve, ou você pode colocar ela na tua vida. E aí, quando você coloca na tua vida, talvez o personagem bom some. Você só está lendo uma história. Você pode ou ler uma história ou fazer parte daquilo. Você pode entrar ali como um crítico e falar sobre o que é a narrativa, o que o cara quis dizer, o que é isso, o que é aquilo, mas se você se torna um personagem, você pode ser associado, talvez, não à parte boa da Bíblia. E essa meditação talvez seja uma das grandes maneiras de você poder viver. Porque aí você vai encontrar, talvez, a misericórdia. Né? Eu gosto muito de olhar para a Bíblia como se eu estivesse dentro daquele texto. Então, às vezes, não dá para fazer essa big picture, que é essa leitura grande. Você vai lá, pega teu perigo, o teu texto, mas fala assim, cara, eu vou entrar aqui dentro desse negócio. Eu já sei o contexto, já sei o que está acontecendo, mas deixa eu entrar aqui. Eu acho legal porque, assim, a gente vê, por exemplo, Jesus fala sobre, por exemplo, Mateus 6, né? Eu alimento os pássaros, visto as plantas, mas aquele que corre atrás dessas coisas é o injusto, é o ímpio.
né? Provérbios fala da diferença do justo e do injusto em vários capítulos. E o que eu acho interessante, na verdade, é que quando a gente lê, eu olho e falo assim, nossa, mas eu estou mais parecido com o injusto aqui, com o ímpio, do que, na verdade, com aquele que é feito justo. Então a gente fala, poxa, será que eu não sou alguém salvo, né, por Jesus, pela misericórdia dele, mas que vive como uma pessoa não deveria viver? Né? Vive como aquilo que a Bíblia diz que é o injusto, aquilo que a Bíblia diz que é o ímpio, aquele que busca outras coisas. Né? E, na verdade, isso eu acho muito interessante, porque eu falo, poxa, aqui, Provérbios é legal, porque, se eu não me engano, né, do capítulo 10 até o 24, ele passa falando da diferença do justo e do injusto. Sim. E daí eu leio um e falo, pô, tô parecendo justo. Aí eu leio outro, injusto. Aqui não, aqui eu tô mais ou menos. Injusto. Então você fica, né? Você fala, eu preciso mudar a minha forma de viver. Se eu olhar aquilo só, seria mais fácil olhar assim, não, nessa aqui o pastor Luciano parece o justo, essa não parece. Então, sobre o outro, às vezes é muito mais fácil. Mas quando a gente leva aquilo pro lado pessoal, a gente fala, poxa, né? Eu preciso de uma mudança. Sim. Né? Eu preciso fazer algo para... Isso tem que se tornar ações. Né? Senão não vai rolar. Já não está rolando, talvez, né? A Bíblia ela nos ensina algo que ela está lá inteira. O texto está lá. Uhum. Jesus, amado. Qualquer coisa você corta. Você não, vai lá. Aí, hein? A Bíblia nos ensina algo assim que está escrito lá. E uma das coisas que todo mundo vai entender é que Deus ele condena a idolatria e ele não aceita outro Deus. Ponto. Quando a gente sai do papel de criatura para ser Deus da nossa vida, Deus sempre pela graça. E isso é graça, Lucas. Isso é graça. Deus ele pega, tipo assim, nós estamos saindo fora aqui do negócio, ele vem com o dedinho dele assim e fala assim, cara, deixa eu te colocar lá no lugar de novo. Isso é graça. Porque a gente sempre está querendo tomar o governo da mão dele. E quando você vai para a Bíblia, você consegue ver isso, cara. Você vê o que é a graça na tua vida. Por que é tão imerecido? Não é imerecido porque Jesus morreu por mim. É imerecido porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem são os meus pensamentos. Consciência, né? Eu sei o que passa na minha cabeça. E mesmo sabendo que Deus sabe, Ele continua todos os dias me tratando com amor e me colocando no meu lugar para que eu não me perca. A galera aqui dá bastante risada, porque quando eu vou falar, eu falo assim, graças a Deus por Jesus, né? Porque se não fosse Jesus, mas graças a Deus por Jesus, né? Deus abençoe o Senhor Deus, porque, né? É a consciência que eu tenho. Não existe a possibilidade. Se você deixa o Espírito Santo te fazer você se conhecer, né? Não existe, você entende? Não existe a possibilidade de você ser salvo. Não existe a possibilidade de... eu estava lendo Gálatas, eu li Gálatas esses dias em duas versões diferentes. A gente trouxe até uma ministração sobre isso com a galera num compromisso fora da igreja, assim, num momento de mesa. E é muito sobre isso. Nós não conseguimos cumprir nem toda a lei. Né? A Bíblia fala em Gálatas que o que vale não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aí eu comecei a perguntar para a galera, vocês roubam? Não. Vocês mataram alguém? Não. Eu falei assim, quem já piratou um filme aí? Quem já comprou no camelô? Quem já furou um sinal? Eita. Quem já... E a gente começou a colocar coisas mais simples assim, né? Quem já comprou algo e não pagou imposto? Quem tem uma empresa e já sonegou imposto? Eu falei assim, então, nós estamos falando, Gálatas está falando sobre a lei de Deus. Mas se eu colocar esse versículo sobre a lei de hoje, nem isso a gente consegue cumprir. Então, não é sobre... Nós somos salvos pela graça. É graça. Eu olho para mim, o Brandon Manning. Tem dificuldade de falar. Rainer. Depois a gente legenda, aí vocês vão saber quem que é. Ele fala do impostor que vive em mim. Cara, existe dentro de mim um impostor, cara. Sabe por quê? Porque todos os dias... E é isso que deveria nos aproximar de Deus, cara. Todo mundo que se conhece deveria olhar e falar, nossa, eu tenho que amar esse Deus, cara. Porque eu olho, tem gente que se acha tão bom. Mas eu olho para Deus e falo assim, Deus,
A pergunta foi, você se imaginava ser pastor? Eu falei, nunca. E como você consegue? Pela graça. Você acha que você é um bom pastor? Eu falei, nem acho que eu deveria ser, cara. Ele falou, por quê? Eu falei assim, cara, eu amo as pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de cuidar, gosto de perseverar com elas, tenho paciência por mudança, cara. Não gosto de jogar ninguém para fora de nada. Aceito o sim da pessoa, aceito o não dela, só fala, não quero ser pastoreado por você, valeu, beleza. Não vou morrer por causa disso. Chateei. Entendeu? Não, vou ficar, a rejeição ela é não, dura, mas assim, cara. mas a gente vai... Cara, eu falo assim, eu louvo a Deus até por ter nascido feio, cara, porque quando você nasce feio, você olha para aquelas meninas mais bonitas da escola e você quer. Mas como você não tem nada que atraia, você vem numa família pobre, tem um monte de coisa ali que vai trabalhar contrária àquilo que você deseja, né? Então, mas se você tem algo no teu coração, você chega lá e vai tentar, e a menina vai falar, não, você é feio, você é isso. Então a rejeição já foi tratada, cara. Deus, ele sabia da minha história, cara. Deus trabalhou, mano. Deus já vem trabalhando o negócio. Quem é você? Eu sou feio. Sou feio, cara. Cara, eu aprendi isso. Falei assim, aí você fala assim, nossa, mas você não tem dor disso, cara? Eu falei assim, se eu tivesse dor de toda a lição de Deus, eu não teria vivido as coisas que essas dores me trouxeram. Você falou da dor de parto. Não existe nenhum tipo de processo que não gere dor na nossa vida. Não existe. Porque a conversão, perdão, estou batendo toda hora no microfone, a conversão é o tal do deixar a minha vontade para viver uma vontade de alguém que eu não vejo. Simplesmente creio, cara. Por fé. Por fé. É isso. É algo que ela tem que ser, porque não tem como você viver uma fé que não é obediente. Se você não tem obediência, você não tem fé. É impossível você falar que tem fé e não obedece. Porque se você falar que você tem fé e não obedece, o que você tem não é fé. Você está tendo a certeza, a fé é a certeza daquilo que você não vê. E o que você não vê? Como você vai caminhar para ela se não for por obediência da voz que te manda? Caramba, não dá, cara. Então é difícil. É difícil o cara falar, eu tenho fé e não é obediente. Tenho fé que a minha família vai mudar, mas eu não vou obedecer o que Deus me pede. Eu tenho fé que eu vou me tornar, que eu vou honrar minha casa, eu vou honrar meus pais, mas eu não vou obedecer o que Deus me pede. Então não tem fé, tem outra coisa. Você tem uma boa vontade, você tem um sonho, você tem um desejo, mas não fé. Porque a fé é a obediência. É querer experimentar aquilo que Deus está te pedindo. Né? E é impossível você trilhar um caminho da tua vida falando que tem fé se você não é obediente e se você não persevera. Mas é incrível, né? A obediência por si própria já causa dor. Porque tem alguém te dando ordem. Está matando o teu eu. A obediência por si própria já é uma dor. Perseverança, meu Deus. Mas... Cara, eu vou fazer 2 abdominal, no terceiro eu falo, pelo amor de Deus. Deus, não dá. Não tem como inventar esse elixir mágico do Instagram. Não dá para fazer o abdômen bonitinho com coca? O elixir mágico do Instagram, esse chazinho que eles falam que é barato, realmente ser verdadeiro, eu tomar e o negócio emagrecer, pá. Não dá. Né? Porque a perseverança e a obediência, ela gera dor. A gente pensa que a dor é a luta. Não, a obediência já gera uma grande dor. É você fazer algo que não é natural a você. Cara, eu fico imaginando quantas vezes eu tive um voto. Quando eu vim para Jesus, quando eu entreguei a minha vida. Eu aceitei a Jesus. Beleza. Mas aceitei daquele jeito que eu falei aqui no começo, né? Senhor, vou levantar a mão aqui. Vou levantar, e agora eu caso, vou ser feliz. E amanhã... Eu estou aceitando ela. O senhor está vindo de brinde. Está vindo de brinde. Beleza, casei, beleza. E o velho homem não morre, porque não dá para reinar 2 coisas. Como é que fala, né? A gente acha que quando batiza o velho homem morre, né? Mas ele é bom nadador. Não afoga nunca, né, cara? O cara quer sair toda hora. Né? A natureza ruim, o pecado ali sempre na porta, o pecado como rota de fuga para justificar
as decepções ou aquilo que eu acho que não é legal. Então, eu era um bom frequentador de igreja, né? Eu não era membro de igreja, eu dizimava, eu fazia tudo, porém eu era um frequentador. Se o ambiente não estivesse legal, eu tenho um motivo para não estar aqui. Se a palavra não é legal, tem um motivo para não estar aqui. O serviço não está sendo legal. Ah, o louvor não está tocando legal. Eu sou frequentador. Não, tudo eu tenho um motivo. Então, por isso eu não venho. É o crente consumidor. Ô, louco, frequentador. Entendeu? Eu estou dizimando. Sempre falei, dar dinheiro é a coisa mais fácil para a igreja. Porque você dá, você acha que você tem poder sobre ela. E esse frequentador é uma coisa assim que estava dentro de mim. Mas um dia eu entreguei a vida para Jesus. Falei, cara, não dá mais, Jesus. O Luciano é um fracassado, né? Eu cansei de tentar, o negócio não vai, eu não consigo mais. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Lucas, a mudança dela, a mudança de rota dela, foi algo que doía muito. Porque eu entreguei e fiz um voto que eu acho que só maluco faz, cara. Mas se você quiser fazer, você pode fazer. Vou te dar um bom voto para você, gente. Qual voto que você fez? Vamos dizer agora que eu estou pastor pentecostal lá da minha igreja. Qual voto que você fez, pastor? O voto do carro, o voto da casa, o voto do dinheiro, o voto de... Não, eu falei, o dia que eu não quiser estar na igreja, eu vou estar. O dia que eu não tiver com ânimo de estar com meus irmãos, eu estarei. O dia que eu estiver chateado, que eu não quero servir, eu vou servir. Eu vou usar o pior de mim contra mim mesmo. Vou usar do meu orgulho. E Deus me deu prazer em muita coisa que antigamente eu fazia por força própria. Porque se tinha uma coisa que eu queria mostrar para os outros, é que eu não dependia de ninguém. Então o meu orgulho, ele trabalhou e Deus usou aquilo para mim melhorar. Então meu voto foi estar aonde eu deveria estar, mesmo que eu não queria estar. Isso mudou minha vida. Mas, pastor, o senhor acha assim, essa questão, né? Muitas vezes a gente é muito frequentador, e essa é a verdade. Claro. Né? A gente gosta de ir. Eu penso muito nisso, né? A gente não deve se mover por emoção. Não deve se mover por chateação, muitas vezes, por alegria. Eu entendo, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender. Estar num bom lugar, estar com pessoas que você gosta é importante, mas isso deve ser sempre só, eu acredito, né, na minha opinião, um chamariz para que a pessoa venha para a igreja. Sim. Mas se isso for sempre só isso, a pessoa nunca vai ser transformada. A partir do momento que a pessoa não estiver ali, a partir do momento que as coisas pararem de acontecer, que estiver acontecendo de uma forma que ela não gostar das coisas, ela vai falar, não, estou indo embora, né? Vou estar em outro lugar, vou achar outro lugar onde tem aquilo que eu quero consumir. Isso. Né? E fazer a vontade do Senhor não é fácil. Nunca. E muitas vezes, né, estar no lugar que talvez você, né, poxa, eu não estou bom hoje, mas eu vou. Né? Eu estou cansado hoje, mas eu vou. Eu queria estar fazendo outra coisa, eu tenho outro compromisso, mas eu vou estar lá. Mas essa questão da perseverança, eu acho que é algo que conta para o Espírito Santo nos ajuda nessa nossa transformação do caráter, da nossa vida, da forma que a gente vê as coisas, faz com que a gente dê mais valor nos bons momentos, porque no momento que a coisa não está boa, se a gente está lá, eu estava conversando com o Pedro Lucas, um irmão aqui da igreja, ele falou assim, eu valorizo muito os meus amigos, vocês, por conta de vocês estarem comigo nos momentos que foram ruins. Porque eu sei que se vocês estiveram aqui nos momentos que foram ruins, no momento que está bom, vocês com certeza vão estar aqui. É isso aí. Né? E nunca pode ser o contrário. É isso aí. Né? Senão a gente vai estar sempre, não, beleza, tá bom, eu tô junto. Tá ruim, eu vou... Não vai dar. Né? E uma coisa que eu tenho pensado muito, tem me levado a pensar muito, é essa questão de senso de comunidade, senso de família, senso de inserção. A gente estar dentro de algo e não ser o consumidor só. Porque o consumidor vai lá, se está fechado ele vai a outro lugar, se você vai no mercado, não tem o que você quer, você procura em outros. Então, a gente tem opções, né? Mas eu não tenho opção de trocar de família. Não. Né? Eu não tenho opção de trocar de pai e mãe, de irmãos, né? Eu não tenho... Isso não existe. Então,
não é questão de se... às vezes a gente usa isso, vai parecer, tem que me contentar com o que eu tenho. Mas, não, eu tenho que estar contente com aquilo que eu tenho. Eu tenho que saber que aquilo que eu tenho é a porção que Deus me deu. Eu vejo um olhar, assim, Lucas, que muitas pessoas estão perdendo de viver a plenitude de Deus. E estão perdendo a oportunidade. Eu fico imaginando Caleb e Josué, né, voltando e falando igualzinho os 10, cara. Se tivesse falado... Eu fico imaginando, sabe? Quando eu vejo muitas coisas que acontecem no hoje. As oportunidades. A igreja, ela te dá uma grande oportunidade que a oração não te dá. E isso talvez pode até soar algo assim muito louco, muito profundo. A igreja te dá a oportunidade, a igreja, quando falar a comunidade, te dá a oportunidade de acertar onde você errou. Talvez você na vida e na tua oração você não vai conseguir arrumar teu passado. Mas na comunidade você pode acertar onde você errou. Eu estava fazendo pelo próximo aquilo que você não conseguiu às vezes fazer por você. E isso Deus nos dá uma oportunidade em família. E muita gente não vê isso. A perseverança que lhe faltou, que te fez chegar a Cristo, você pode ter com aquele cara que está dentro da tua igreja. A falta de cuidado paterno, materno que você teve na tua criação, na tua história de vida. Eu tenho um olhar pela minha mãe, mas outros podem ter um olhar, e você pode ter um olhar por você, que você pode sentir que você falhou em algo na tua vida. Mas na comunidade você pode ter a oportunidade, cara, de reconstruir isso. E muitas pessoas não têm essa percepção de que na comunidade Deus te dá uma segunda oportunidade de viver algo que talvez você falhou na tua vida. E fazendo algo maior, porque você não está fazendo em você está fazendo pelo próximo. E isso é uma falta de percepção muito grande da igreja. Que Deus nos dá a oportunidade de viver a novidade, o algo novo dele, a glória da segunda casa, todos os dias. Tá, tô lendo muito NVT. NVT. Tô gostando bastante, né? E, toda NVI aí. Tem um versículo de Coríntios que Paulo fala sobre as tentações, não são maiores que você possa suportar. Mas ele fala aqui no começo que tudo que a gente sofreu, né, nessa tradução, nessa versão transformadora, né, que tudo que a gente sofreu foram as coisas que os outros sofreram antes. Da mesma forma, as suas lutas não são maiores do que as lutas dos outros. É mais ou menos assim que ele começa o versículo. Entendeu? Tipo assim, você não é a última bolacha do pacote. Né? Tá ruim para você? Tá ruim para todo mundo. Vamos dizer, né? Tá bom para você? O que tá bom para você também tá bom para todo mundo. De uma forma diferente. O prisma é outro. Né? O prisma é outro, mas o sofrimento não é diferente. Nunca será. É que assim, o sofrimento ele não é diferente para uma situação bem simples. Existe sempre princípios em tudo na Bíblia. E não se quebra os princípios. O princípio do homem, das nossas dores, a Bíblia fala que é pecado, cara. E eu gosto muito de Paulo, porque o Paulo fala que todo mundo pecou e está destituído da graça, né? Da glória, né? Está destituído, não tem jeito, está todo mundo afastado de Deus, porque todo mundo pecou. E o pecado, ele gera a morte. Eu acredito assim, cara, que uma das grandes dificuldades do ser humano é de olhar com a lente que muitas coisas da nossa vida nascem pelos nossos desejos errados. Sim. E então muita situação errada da nossa vida nasce pela gente mesmo, cara. Pela falta de consciência. Pela falta. Então, esse pecado que habita, que tenta acabar, me matar, me levar para um lugar onde eu não vou ter vida, não vou ter, sabe, uma esperança. Esse pecado, ele muitas vezes é consequência de mim mesmo, sabe?
E as pessoas, quando eu falo as pessoas assim, irmão, não pense mal, que talvez você pode estar enquadrado, porque sempre há assim, uma boa notícia, é se render a Cristo. Mas eu olho assim, para mim, todos os dias, pedindo para que Deus possa me perdoar das falhas que eu não vi fazer. Porque as que eu vejo, eu peço até na hora, cara. Não dá nem tempo. A gente peca demais, mano. A gente peca demais. Fala, pastor, não, irmão, cara, eu vou te mostrar um pecado aí. Em nome de Jesus, você nunca fez isso, tá? Você não fez, tá? Aí você vê, se dói ou não. Você que está escutando aí, né? O câmera aí, todo mundo aí, nunca fez. Chega no sinal, o cara vai te pedir para comprar uma balinha, você já fecha o vidro para não ter que conversar com o cara ou virar a cara. Antes de fala que você chegar. não tem dinheiro. Pô, pecou, mano. Pecou, entendeu? A Bíblia fala, cara, sobre isso aí. Pastor, mas que isso, pastor? Mas todo sinal tem. Pô, aqui em Londrina, cara, meu Deus do céu. Irmão, eu não estou aqui para falar sobre a condição onde nós estamos. Eu estou te falando que a Bíblia fala que é pecado. Então, muitas vezes a nossa saída são pequenas mentiras. E hoje a gente constrói narrativa que é uma maravilha, rapaz. Igrejas constroem narrativas para poder esconder mentiras. E se associam àquilo ali. Aquilo começa a fazer parte da pessoa, se acopla, parece um chiclete. Pecado, cara. Então é muito difícil, cara, pra gente não olhar pra gente e não começar a compreender essa construção de graça, de amor de Deus nas nossas vidas, mas a gente também não lutar para não ficar desassociando a nossa figura desses lugares, cara, dessa transformação, dessa dor todo dia. Uma das coisas que mais me dói hoje, quando a gente perguntou, você falou, olha, eu preciso, fala o que está no teu coração. Eu, por exemplo, eu oro por uma liderança, cara, por uma liderança que realmente se estabeleça, que tenha autoridade, sabe? Que ande pelo poder de Deus, não humano, mas que tenha autoridade. Tá? Hoje a gente tem, graças a Deus, a gente está numa comunidade, e falo isso, já falei isso em público, e falo isso porque eu olhei no olho do pastor, eu vim para cá e amei o pastor Jurandir. Amei mesmo, e vi a sinceridade. Mas o que a gente muitas vezes vê, que o líder, ele procura o poder e não a autoridade. E o poder humano, não o poder de Deus. É o poder de mandar, o poder de ser respeitado, o poder de dar ordem. E não a de restauração, de reconciliação, poder de amar. Ele não busca autoridade, ele busca ser autoritário. Ser autoridade. Então, essa busca de poder afasta da autoridade. Porque nós somos autoridades porque nós se tornamos uma testemunha. E não fazemos no nosso nome nada. Mas muitas pessoas hoje, eu estava vendo uma conferência ontem, não vou falar porque estava passando lá na televisão, está acontecendo lá em BH. E eu sonhava ir nessas conferências, falei com minha esposa, nossa, um dia a gente vai, né? Mas Deus sabe. Né? A gente vai mudando. A gente murmura muito por não conseguir as coisas e reclama muito no secreto. Quando a gente abre a boca, a gente faz o segundo pecado, que a gente fala tudo aquilo que não está no nosso coração. Ainda é pior ainda, porque a gente quer se mostrar bonitinho para o outro. Né? Então, Deus sabe. E essas coisas foram sendo retiradas. Aí ontem eu estava olhando, cara, e essa conferência forma muitos líderes no Brasil, muitas pessoas boas saíram de lá, muitas pessoas ligadas a louvor e missão. Mas o que eu vi na plateia, quando estava correndo na televisão, e eu estava com um olhar mais clínico dessa vez, era um monte de gente
E quando esperava a câmera passar nele, que ele fechava o olho para fingir que estava fazendo alguma coisa. Entrava no manto, na hora. Uma exibição, cara, uma performance. Aí todo mundo querendo aumentar, abrir mais o braço para voar, para cantar música melhor. Abrir mais o braço é bom. Eu olhava assim e falei, meu Deus, né, tudo é perdido. Precisa cara, não, meu, precisa Tudo não. é perdido com essa liderança. Abre o seu coração em vez dos braços. Tá, Deus? É meu comentário, tá? Não é o do Senhor. Eu sei que o Senhor, assim como pegou eu também, achando que, né, o Senhor faz, eu não sei como o Senhor faz, não quero saber como o Senhor faz, mas graças a Ti, eu ia falar, graças a Deus, Deus faz, mas graças a Ti o Senhor faz. Né? A gente sabe que é o Espírito Santo, mas eu olho assim, eu falo, cara, todo mundo querendo uma performance, todo mundo, aquele livro do Subirá, até que nada mais importa, ele fala sobre performance. John Bevere fala sobre extraordinário, ele fala sobre performance, e todo mundo buscando performance, cara, e isso mostra que eles estão buscando também o poder, estão buscando ser notados para serem vistos, e por serem vistos, serem colocados, e por serem colocados lá sem autoridade, eles só mandarão. E quando as coisas não foram feitas da forma que eles querem, as coisas não vão sair da forma que tem que sair. Então a igreja para de ser uma igreja de comunidade de cura e começa a ser uma igreja onde existe ordens, onde existe opressão. Virou empresa. E virou empresa. E a gente vê isso acontecer. E a gente vê isso está acontecendo. Entendeu? E você fica no teu coração falando, olha Deus, levanta líderes com voz profética, homens e mulheres de Deus, que olhem lá para os seus 20, para os seus 30 e não tenham medo. Não tenham medo, que não comecem a profetizar sobre a grandiosidade do templo, mas comecem a profetizar sobre vida e pessoas. E essas situações, elas vão tomando meu coração. Como eu te falei, eu trabalho em regiões carentes, continuo trabalhando numa igreja, graças a Deus, uma igreja maravilhosa, né? Mas a nossa experiência, a nossa construção de vida, ela parte desse lugar. E desse lugar, muitas vezes a gente vê muitas pessoas que olham para aquilo que eles querem pelo seu desejo e deixam as necessidades de Deus em segundo plano. E ali se cria uma cultura que, se você quer ser algo, você tem que ser dessa forma. Tá? O Leonard Ravenhill, no livro dele, agora eu esqueci o nome, hein? Porque tarde o pleno avivamento. Ele fala que a gente tem colocado aquilo que é bom no lugar do que é importante. Isso é uma coisa que para mim tem pego muito. Isso, né? A gente tem que entender que existem coisas importantes. E essas coisas vêm primeiro do que muitas outras coisas, né? Tem coisas que são muito boas, né? Eu, como pastor na igreja, né, a gente está aqui tendo esse momento, é muito bom. Mas isso nunca em detrimento do meu relacionamento com Deus. Nunca em detrimento das minhas doutrinas bíblicas, daquele momento, né, com o Senhor, da meditação. Né? Isso é ótimo, tem tantas coisas. A gente sabe que administrativamente a igreja tem muitas demandas. Sim. A gente tem que fazer muitas coisas, mas sim, isso nunca em detrimento daquelas coisas que são mais importantes. Nunca, né? De cuidar do órfão e da viúva. E o órfão não é só aquele que não tem pai, pai vivo. Mas o órfão muitas vezes é aquele que tem um pai que está presente e não é um pai. Gosto muito, cara. Um dia eu estava escutando o testemunho do Fernandinho. Uhum. E o cara perguntou como que nasceu a música Paz de Multidões. E aí ele falou, cara, parei com o carro no farol, o cara veio pedir para vender uma balinha. E aí eu perguntei, Deus, por que isso acontece? Ele falou, porque esse cara é um órfão, cara. Ninguém ensinou. Eu fui um órfão. Por isso que eu te falei que a natureza materna minha é muito forte. Então, por saber que eu não tive um pai que cuidasse de mim, eu gosto muito de uma gíria carioca. Eu não tive um pai que me ensinava as coisas. Uhum. E a verdade é que quando você não tem aquele que ensina as coisas, você se torna um órfão. E aí existe um ditado popular e mundano, mas verdadeiro. Aquilo que você não aprende em casa, você aprende na rua. Uhum. E lá vai ter sempre alguém, né? Sempre tem alguém para te ensinar as coisas, né? Então, quando o pai ele não te dá direção
ele não te guarda e não te dá limite, você pode achar que a tua vida é dessa forma. Algo assim que eu tenho uma crítica, eu sei que o mundo está de mal a pior, né? As escolas brasileiras muitas vezes, né, Glória a Deus. estão tão difíceis, né, e tudo mais, mas eu vejo assim, a terceirização daquilo que a gente deveria fazer como pai e mãe. Eu lembro que uma oportunidade, os nossos filhos estão na mesma escola desde que eles tinham 5 meses, e o meu filho do meio brigou na escola e ele bateu na professora. Ele tinha 5 anos. Onde já se viu uma criança de 5 anos batendo na professora que cuidou dele desde os 5 meses. Eita. E aí, isso em fevereiro, mas a gente não ficou sabendo. E em setembro ela me chamou para conversar, porque aconteceram algumas coisas piores, né? E ela me chamou para conversar, a diretora falou, então Lucas, a gente teve uma situação e tal, mas isso já foi resolvido em fevereiro. E aí na hora eu dei aquela respirada e falei assim, olha, respeito muito você, eu gosto muito desse lugar, por isso que meus filhos estão aqui até hoje, mas eu não pago vocês para resolver as coisas. Eu não pago vocês para educar os meus filhos. Eu sei, você já me contou, porque a gente conversa bastante, né? Eu e o pessoal da escola, que você tem casos muito difíceis aqui de pais ausentes, de situações de separação, mas você sabe que eu e a Jennifer não somos assim. Então, eles estão aqui para aprender, para ser... Eles não estão aqui para ser educados, eles estão aqui para aprender matemática, português e etc e tal. A educação quem dá somos eu e a Jennifer dentro do que a gente entende, do que a Bíblia diz que a gente deve educar eles. Então, vocês não resolveram, porque se tivesse resolvido em fevereiro, eu não estaria aqui em setembro conversando. Então, vou tentar ser bem tranquilo, porque eu já estava respirando fundo, né? Eu estava pensando na vara que você ia passar o óleo de unção dela. Não, eu estava mais chateado com a situação, né? Assim, então, da próxima vez, eu espero ficar sabendo quando acontecer. A forma como nós vamos administrar isso depende do que eu e a Jennifer temos de combinado em casa. Então, eu sei que tem pais que preferem que vocês resolvam as coisas. E essa é a questão. A gente terceiriza o problema para que outros resolvam. A gente deixa que nossos filhos aprendam fora e admirem pessoas fora de casa que elas não deveriam admirar. Mas se a gente se torna a liderança, se a gente se torna a admiração, se a gente se torna a autoridade, né? A autoridade mais na questão de admiração, dos filhos olharem e falarem, nossa, eu quero ser como meu pai e minha mãe. Isso facilita com as coisas lá fora, ele sabe separar, né? Ouve tudo e retém o que é bom. Essa questão de terceirização, ela vai bem além disso aí. Sim, com certeza. Quase tudo ser humano gosta de terceirizar. Muito. Se possível, tudo. Se possível, tudo. Se possível, né? Se pudesse. Possível, tudo. Já que Jesus morreu por nós, ele terceirizou a salvação, vamos terceirizar tudo o resto, né? Tá certo, tamo aí. Usar o exemplo divino. O que a gente vê de terceirização é algo assim... Eu falo para você que é algo assombrante, cara. Sabe? É de se assustar. O ser humano, ele foge dos seus confrontos. Uhum. Não é que o evangelho, isso aqui não é que o evangelho ficou mais difícil de ser pregado. Uhum. É que a sociedade criou uma geração que não gosta de ser confrontada. E a gente não pode confrontar com verdades. A gente não pode entregar uma verdade. Conversão continua sendo conversão. É andar para o lado contrário. Ela não vem sem confronto. Arrependimento não acontece se você não olhar para os seus erros. Então, essa sociedade, não é que o evangelho, e a gente está infiltrado. O que a gente vai fazer? Então vamos parar? Não. Vamos orar, jejuar mais e pregar cada vez mais. Gritar cada vez mais alto. Se a gente está na sociedade do último tempo, a gente está sabendo que a gente está na época mais difícil. É onde o coração vai estar mais gelado, aonde o amor vai se esfriar, aonde as coisas não vão acontecer. Mas se Deus nos colocou como igreja, Ele nos colocou sabendo também que a gente pode sim continuar abrandando forte, que haverá ainda ouvidos que escutarão a voz de Deus. Ele não pode desanimar por isso. Para a gente terminar, né, encerrar dentro desse assunto, Okay. Né, a gente fala sobre essa questão, né, do confronto, né,
né, disso tudo, mas uma coisa interessante a gente pensar quando Jesus fala, né, que você primeiro veja o cisco no seu olho para depois tirar a trave do olho do irmão, né? E o interessante é que na versão da NVT ele diz assim: então não é que a gente não deve ir tirar o cisco do olho do irmão, mas a gente pode fazer isso só depois que a trave for tirada do nosso. Isso. Então não é assim, eu na minha e você na sua. Eu me preocupo com a trave do meu olho, você se preocupa com o seu cisco. Não, a Bíblia diz: tira a trave do seu olho para que depois você possa ter, como é que eu posso falar, certeza, possa ter assertividade em tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu falo para você assim, eu vou dizer aqui, e o que vai ter de amigo meu que se escutar depois vai mandar para mim, irmão, se você escutar, por favor, a gente vai ter mais tempo, me chama, a gente conversa na mesa. Existem discursos que eles são montados de forma pequenas, superficiais, e eles causam. O discurso da a salvação individual gerou um egoísmo no homem, Sim. do pessoal. Então ele fala assim, eu me importo comigo. Ah, não, isso é teologia coach. Não, teologia coach nasce a partir disso. Nasce do se portar por si próprio, do sucesso próprio, do querer próprio, do desejo próprio. Né? De querer que as pessoas olhem para você e falem, esse cara é o cara que eu quero ser igual. Não por aquilo que você serve, mas por aquilo que você obteve. Então, essa teologia nasce. Né? Mas ela nasce com um pequeno discurso. Né? Salvação individual. E a gente volta nas individualidades e a gente daquela questão, né? Estou no sinaleiro, eu vou levantar o vidro, porque ele não precisa de mim. Eu preciso cuidar de mim, não da pessoa que está ali fora pedindo dinheiro no sinaleiro. Então, essa parte da individualidade a gente vai... ela nasce com isso. E a gente esquece que o Deus que é apresentado na Bíblia fala que ele vem de geração, o de Abraão, de Isaac e Jacó. A gente esquece que ele vem com a promessa para um povo, não para uma pessoa. Eu estou lendo o livro do... Poxa, acho que é Benny Libsch. Não, foi isso que nós falamos, né? Benny Libsch, né? Chama o Michael Bourdieu. Chama Encontrando Seu Destino. E ele fala sobre os nossos destinos individuais. Claro. Só que ele fala, seu destino individual não serve para nada se não for para servir o corpo, porque Deus não vem buscar uma pessoa, ele vem buscar uma igreja, um povo, né? A geração eleita dele. Então, existem coisas que são para nós, especificamente e individualmente, com certeza. Mas isso nunca está acima do que Deus tem para todos nós. Isso. Né? Isso só serve para municiar o corpo como um todo. Né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, Jesus morreu por mim. Eu falei, cara, eu vou te contar uma coisa, Jesus morreu foi pelo mundo. E ele falou assim, quando eu falar pelo mundo, você vai até se assustar, cara. Estou te falando que ele morreu até por fora dos seres humanos, morreu até para aquilo que a criação acabou, que é a natureza, tudo aí. Ele morreu pelo mundo, cara, por aquilo que ele criou. Ele falou, louco, claro que não. Eu falei, irmão, senão ele falou que tinha morrido só pelos seres humanos ou pelo outro, cara. Tá lá mundo. Vai lá que você vai ver que é mundo, cara. A gente limita muito o negócio, vai individualizando, vai pegando. Quando a gente vê, a igreja que sobe é a minha, a igreja que sobe é a que eu congrego, as outras não. Né? O reino que está sendo estabelecido é o reino da minha denominação. É desse jeito, entendeu? Então, o lance, a gente vai fechar. Por quê? Porque é individualista. Ele nasce com um discursinho desse tamanhozinho. Eu conversei com muita gente na época da eleição e tudo mais, pessoal, pastor, aquela pessoa, aquele outro. Eu falei, irmão, costuma. Você vai morar no céu e essa pessoa vai junto com você. Eita! Né? Acostuma com a cara da pessoa agora, já comece a acostumar agora, porque viver a eternidade com ela, se não tiver bom agora, vai ser um fardo para sempre. Eu fico imaginando como que eu vejo certas frases que elas me doem no meu ouvido ao escutar. É difícil amar a gente. Nossa, eu falo assim, cara do céu. Imagina Deus falando isso pra gente. Eu até entendo um bancário, a vendedora de roupa,
que fica o dia inteiro, o cara entra lá, faz ela descer um monte de roupa, aí vira assim, obrigado, tá? Vou ver e te aviso. Eu Vou falar entendo, com meu marido. Eu entendo o cara que trabalha no meio de um comércio, eu entendo um cara que presta um serviço a alguém, né? E devido às suas frustrações, ele soltar uma frase dessa. Eu entendo, pastor. Eu tenho visto no púlpito gente falar isso. Eu não entendo. Eu não entendo as pessoas que falam que é difícil amar a gente. Uma, porque a igreja é impossível que ela esteja sarada. Porque senão, ela não era para estar aqui. Se não tinha levantado a mão, tinha subido. Jesus explicou bem simples, ele veio para o doente. Na igreja só entra quem está precisando, cara. E no tudo se resume em algo de amor. Tudo vai se resumir nisso. Amor, fé, esperança, teologia de Jesus, mas o maior amor. E tudo se resume nisso. E não o amor que o mundo oferece. E isso é algo que muitas vezes a gente olha para a igreja e a gente se assusta. Porque tem pastor falando que gente é difícil. Eu entendo o líder falar isso. Eu falo para você porque eu entendo, porque ele está sendo forjado. Eu gosto muito. Eu gosto, e muitas vezes eu me coloco no texto e vejo Jesus falando para mim: você verá, Luciano, quanto é difícil me amar. E eu vejo todos os dias. Todos os dias. Hoje eu estava distribuindo, antes de vir para cá, a gente estava fazendo coleta no supermercado. Você entrega um panfleto, a pessoa pega no panfleto, olha na tua cara, olha, não quero ajudar ninguém não, estou me ajudando. Bom dia, só se for para você. Bem queridos. Aí eu olhei assim e falei assim: meu Deus, como que eu vou fazer? Aí eu liguei para minha esposa: Xane, 9h30, não ganhei 1 quilo de feijão, meu. Aí ela, com aquela palavra de incentivo que só uma mulher sabe: estarei aqui intercedendo por você, você vai conseguir. Lá vamos nós. Eu falei assim: mas eu preciso disso aqui. Deus, na sua humildade, na sua humildade. Como eu posso dizer que Deus é humilde? Mas porque não era eu. Me fez lembrar do propósito que eu estava lá. Para quem que eu estava acima de todas as coisas. Por que eu estava lá. E falou: se você não ama esses, quem amará? Uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje na igreja é a perca da identidade, cara. O líder é forjado para liderar, mas liderar pessoas que vão confiar neles. Pessoas que vão olhar para ele e vai falar assim: cara, eu confio em você. Você está me apresentando Cristo. E existem bons exemplos na Bíblia. Existem bons exemplos de líder na Bíblia. Um dos melhores exemplos que eu acho é de Davi. Davi, quando foi pegar os valentes, só pegou pipa voada, cara. Só pipa voada, cara. Só os gente boa. Só os gente boa da nação. Os caras eram tão gente boa que um dia eles se reuniram e falaram: não, vou matar você, Davi. Pegaram lá mesmo, esse é o culpado, não vou matar. E Davi chorou, falou: vou morrer. Os caras eram só gente boa, rapaz. Mas Davi liberava esses caras. Tem coisas que na nossa vida que a gente talvez não entenda sobre o papel que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades, isso para todos, de se tornarem líderes em alguma área da tua vida, aonde o reino será mostrado, estabelecido e crescerá através de algo que não é seu, não é da tua força, mas existe a partir de Deus, algo que Ele olha para você e fala: deixarei você trabalhar comigo, te mostrarei o sentimento que eu tenho, te revelarei o que está dentro do meu coração. Ele traz a gente para dentro, né? Vem cá, estagiário, vou te mostrar um negócio. Por exemplo, você vai lá em Gênesis 12, chamado de Abraão.
sai da tua terra e da tua parentela, e aí vem a primeira ordem, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quem vai mostrar o lugar é Deus. Né? Aí ele fala, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Ou seja, é eu que vou fazer as coisas acontecerem. Uhum. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Uhum. Ou seja, eu vou te proteger. Sim. Né? Eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, é eu que vou fazer o negócio contigo. E a partir de você, o teu nome será conhecido. É Ele, Deus. E eu farei você herdar a terra. Ou seja, Deus dá um chamado que Ele vai fazer tudo. O homem não vai fazer nada, ele só vai obedecer. E mesmo dentro de tudo aquilo, existe uma palavra que Deus fala para Samuel, que eu entrego nisso aqui dentro do ministério. Quando Deus é rejeitado, quando Samuel fica bravo porque estão rejeitando Deus, estão rejeitando o governo de Deus e querem um rei, Deus fala, olha Samuel, não é contra você, é contra mim. E isso mostra muito na carreira ministerial. Tudo que Deus fala que Ele vai fazer contigo, Deus Ele vai fazer contigo. Porém, vai ter um momento que você vai ficar tão triste porque você está vendo que eles estão ofendendo teu Deus. Que eles estão maltratando o propósito de Deus. Que eles estão rejeitando teu Deus. E se isso não se parecer com Deus, é o quê? Porque Jesus ele veio para ser rejeitado por aqueles que amavam. Porque Ele veio salvar. Jesus veio salvar um monte de gente que não queria Ele. Jesus veio andar num lugar onde as pessoas queriam só aquilo que Ele poderia dar, mas não queriam aquilo que Ele era. No dia que Ele falou que Ele era o pão vivo que desceu do céu, o negócio tremeu tanto que até os discípulos Ele olhou e falou assim, e vocês, o que vocês estão fazendo aqui também? Porque o negócio ficou, Sim. Era uma multidão. O texto fala que tinha ali, alimentou 5, mais um tanto de mulher, mais um tanto lá, vamos supor ali uns 15 mil seguindo. Uhum. O cara falou, seu pão vivo, disse que desapareceu tudo. É o que eu vou embora. Eu vou embora. Eu? E ele olhou, e vocês, o que vocês estão fazendo? Que não vão junto com eles. Então, o chamado de liderança é a mesma coisa. Deus vai fazer tudo. E Ele só vai permitir você conhecer quem Ele é. Conhecer o sentimento que Ele tem pela humanidade. Conhecer por que existe o que é o amor de Deus. O que é essa graça. Por que você fala assim, como eu amo esse Deus. Precisa conhecê-lo. Então, quando você responde o seu chamado de liderança, de pastoreio, de evangelista, de cantor, de multimídia, de limpar a igreja, você vai conhecer, vai ver um Deus que faz tudo da história, mas que naquele chamado Ele vai revelar quem Ele é. E se isso não é conhecer mais a Deus, é o quê? Isso não é tudo isso que a gente busca todos os dias, conhecer um pouco mais de Deus. É a mudança, né? É a mudança. Mas acho que é isso. E eu ainda nem falei o que queima no meu coração nesse momento. Vamos marcar de novo, Não, mas o que queima no meu coração é a vitória do Flamengo mais tarde. Ai, meu Deus do Até céu. o câmera falou agora. A sala chegou a estremecer. Né? Tá vendo? Tá vendo? Entendi. Vocês também vão ficar? Vai embora também. Depois dessa, nós vamos ter até que encerrar. Você viu? É só falar algo, só falar uma besta que os inimigos já se manifestam. Gente, acho que é isso, né? Pastor, obrigado, né? Espero que tenha contribuído, cara. A gente falou um monte de coisa e espero que tenha falado, sim, alguma coisa que sirva para quem escute. E que Deus abençoe, cara. E tamo junto. E vamos firme. Aonde Deus te colocar, aonde Deus te colocar, seja bênção, abençoe as pessoas, não se preocupe com quem vem contra não, porque isso é natural. Sempre tem. Aprenda com tudo aquilo que Deus está permitindo, aprenda a ser rejeitado, aprenda os fracassos, aprenda a errar, pergunte muito, seja Pedro na vida, seja lá, nem que você pergunta para Deus e Deus olha para você e fala, aparta de mim, Satanás, mas continue perguntando para Ele, não se aparte de Deus. Continue se perguntando de Deus por que isso está acontecendo, por que isso tem que acontecer, para onde Deus está querendo te levar. Continue sendo obediente, tenha fé, seja perseverante e não pare, nunca, até que Ele venha. Amém. Queridos, acho que é isso, né? Agradecer ao pastor, né? Para mim é um prazer conversar, né? Para mim é um prazer te ouvir, né? Para mim é um prazer. É bom eu te ouvir também. A gente ter esses momentos. É bom. Mas
Obrigado por você que ficou até aqui, né? Você participou, deixe seu comentário, envie para mais alguém esse podcast, né? Para que a pessoa também seja abençoada. Nós vamos fazer uns cortes, algumas coisas, né? Beleza. Mas obrigado mesmo, Deus abençoe você e a gente espera você na próxima. Até mais, valeu! E aí, galera, beleza? Muito obrigado por você ter assistido, ouvido esse episódio do Gate Podcast. Foi muito legal. E eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, para curtir a nossa página do Instagram. E no próximo episódio, você também pode mandar perguntas ao nosso convidado, que você vai ver lá no perfil do Instagram quem é o convidado e as perguntas que você tem para fazer. E também não esqueça, envie isso para algum amigo seu, para que ele seja abençoado. Deus abençoe e eu espero você na próxima. Valeu!